Imagina só a cena. Uma nação inteira espremida ali entre duas montanhas. Uhum. De um lado, promessas de bênçãos. Do outro, uma lista de maldições sendo, assim, proclamada em voz alta. E a cada uma, o povo inteiro responde junto, sabe? Em uníssono, amém. É uma imagem poderosa. Muito forte, né? Quase cinematográfica. E é essa cerimônia do livro de Deuteronômio, capítulo 27, que a gente vai analisar a fundo hoje. Certo. Nossas fontes para essa conversa são os comentários e as notas de duas bíblias de estudo bem conceituadas, a Roma e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Ótimas fontes. E a nossa missão aqui é entender o que está por trás desse ritual tão dramático. Por que escrever a lei em pedras com cal? O que um altar de pedras brutas significava? E principalmente, né? O que essa lista de nãos, de maldições, nos diz sobre os alicerces que aquela sociedade estava tentando construir. Exato. Porque isso é bem mais do que uma lista de regras. É quase um teatro nacional, um ato de definição de identidade. É verdade. É um povo ali na fronteira da sua nova vida, declarando publicamente não só quem eles querem ser, mas, talvez de forma ainda mais forte, quem eles se recusam a ser. Nossa, essa é uma ótima forma de colocar. Cada detalhe, da geografia ao material do altar, é carregado de simbolismo. É um juramento coletivo e a gente vai tentar decifrar o que eles significavam. Ok. Então vamos começar pelo começo. A primeira ordem de Moisés é bem específica e, sinceramente, um pouco estranha. Sim. Ele diz que, assim que cruzassem o Jordão, eles deviam pegar pedras grandes, rebocar com cal e escrever todas as palavras desta lei. Uhum. Isso me soa como algo feito para durar, sabe? Para ser visto. Não é um pergaminho frágil para guardar numa arca, é um monumento. Esse é o ponto central. A lei não era para ser um conhecimento esotérico, restrito a uma elite de sacerdotes ou escribas. Tinha que ser pública. Totalmente. A ideia era que ela fosse o centro da vida cívica. E uma das nossas fontes, a ANA, traz um detalhe técnico que ilumina isso. Qual? A cal branca servia como um fundo de alto contraste para a tinta preta. Era para ser legível de longe, impossível de ignorar. Ah, interessante. A mensagem era clara. Ao entrar nesta terra, estas são as regras do jogo. Elas são públicas, são claras e valem para todo mundo. Era a constituição da nação, gravada em pedra. E junto com esse, digamos, outdoor da lei, Boa analogia. vem a ordem de construir um altar no Monte Ebal. E, de novo, o detalhe que me chama a atenção, o altar deve ser de pedras inteiras. Pedras brutas. Exato, pedras brutas. E é explicitamente proibido usar qualquer ferramenta de ferro para cortar ou moldar essas pedras. E essa instrução é muito, muito profunda. Ambas as fontes que a gente está usando concordam que o simbolismo aqui é crucial. E qual seria? A interpretação que a ANA oferece é que isso era uma barreira contra o orgulho humano. Ao proibir o uso de ferramentas, a ordem impedia que um artesão talentoso transformasse o altar numa exibição da sua própria habilidade. É interessante pensar nisso. É como se a instrução fosse: não tente melhorar ou embelezar o que é fundamentalmente divino. Exatamente. É uma lição contra a nossa tendência de querer colocar a nossa assinatura em tudo, até na adoração. A beleza não deveria vir da mão humana, mas da natureza da própria pedra. Precisamente. Era um ato de humildade forçada. O foco deveria ser 100% em Deus, não na engenhosidade de quem construiu o altar. Certo. E nesse altar acontecem duas coisas. Primeiro, os holocaustos, que a Bíblia de Estudo Holman explica como o ritual para lidar com o pecado, para restabelecer a base da aliança. A parte solene, séria. Isso, mas logo depois vêm as ofertas pacíficas. E nessas, o povo comia parte da carne do sacrifício. O texto diz que eles deveriam comer e se alegrar. Ah, então o mesmo lugar que serve para o reconhecimento do pecado, do erro, vira palco de uma festa, um banquete comunitário. Exato, é um ciclo completo. Reconhecimento da falha, expiação e, por fim, a celebração da comunhão que foi restaurada. É um ritual muito completo
psicologicamente falando. Sim, ele une a reverência e a alegria. Deixa claro que a aliança, embora seja exigente, é também uma fonte de celebração e de vida comunitária. Ok, então temos a lei escrita para todos verem e um altar para adoração e celebração. Mas onde tudo isso acontece? Ah, o local. É talvez a parte mais simbólica de toda a cerimônia. As 12 tribos são divididas, metade vai para o Monte Gerizim, para as bênçãos, Certo? a outra metade para o Monte Ebal, para as maldições. E é curioso que, desde o início, o texto parece dar muito mais detalhes sobre as maldições, né? As bênçãos ficam mais em aberto, por assim dizer. É uma observação muito perspicaz e que vai ser importante mais para o final. Mas sobre o local, a escolha é tudo menos aleatória. Espere um pouco. Gerizim e Ebal. Isso fica no Vale de Siquém, não é? A minha memória não está me traindo. Exatamente. Siquém não foi o primeiro lugar onde Abrão parou quando chegou em Canaã, séculos antes, onde Deus apareceu e disse: "É esta terra que darei à sua descendência." Exatamente. Você fez a conexão fundamental. Uma das nossas fontes, a AAA, destaca exatamente esse ponto histórico. Puxa, realizar a cerimônia de renovação da aliança nesse exato local é um ato de uma genialidade simbólica impressionante. É como voltar ao marco zero da promessa. Uau! É o povo dizendo: aquela promessa sussurrada ao nosso patriarca, sozinho, séculos atrás, neste mesmo vale. Está se cumprindo hoje. Está se cumprindo hoje, conosco como uma nação inteira. Nossa, isso muda tudo. Não é só um lugar conveniente, é o elo vivo com o passado. Eles estão literalmente de pé sobre o solo da promessa original no momento de finalmente tomá-la. Sem dúvida. Isso deve ter dado um peso histórico e emocional imenso à cerimônia. Com certeza. Conectava o passado, o presente e o futuro em um único momento, num único lugar. Reforçava a ideia de que eles não eram um povo qualquer, mas os herdeiros de uma longa e antiga história com aquele Deus e com aquela terra. Então, nesse palco carregado de história, a gente chega ao clímax. Os levitas se posicionam no vale e começam a proclamar as 12 maldições. E todo mundo respondendo. E a cada uma, a nação inteira dos 2 montes responde Amém, que significa assim seja ou eu concordo. Vamos tentar entender a lógica por trás dessa lista? A primeira maldição é contra quem faz um ídolo e o coloca em lugar escondido. E a segunda é contra quem despreza o seu pai ou a sua mãe. E essa expressão, em lugar escondido, ela é a chave para entender muito do que vem a seguir. Por quê? A análise da Bíblia Roman sobre isso é fascinante. Ela sugere que a lista não está focada em crimes públicos, tipo um assalto na rua, que a justiça comum poderia ver e punir. O foco é naquilo que corrói a sociedade por dentro. Sabe, essa ênfase no secreto ou no oculto me faz pensar, parece que a maior preocupação aqui não é com o crime que todo mundo pode ver, mas com a podridão que começa dentro de casa. Isso. Longe dos olhos da justiça, a idolatria privada, o desrespeito aos pais a portas fechadas, é essa a ideia. Exatamente essa. São os pecados que a lei civil tem dificuldade de alcançar. Faz sentido. Ao fazer a nação inteira dizer amém a essa maldição, a cerimônia transforma cada cidadão em um guardião da moralidade, começando por si mesmo. É um compromisso de não tolerar essa hipocrisia, nem em si, nem na comunidade. Perfeito. A saúde da nação dependia da saúde das famílias e dos corações individuais. Depois a lista se volta para a justiça social de uma forma muito, muito forte. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo. Sim. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E a mais poderosa, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Esse é pesada. É muito poderosa. Mas fico me perguntando, quão radical era essa ideia de proteger o estrangeiro e o órfão naquela época, em comparação com as nações vizinhas? Era extremamente radical. No mundo antigo, o poder definia o direito. Estrangeiros, órfãos e viúvas eram as pessoas sem status, sem um protetor masculino,
sem poder. Eram os alvos mais fáceis. Exatamente, os mais fáceis de explorar. O que essa lei faz é colocar a autoridade do próprio Deus como protetor desses grupos. Nossa, Como a fonte romã enfatiza, explorar os vulneráveis não era só um ato de crueldade social. Era uma afronta direta à justiça divina. uau! Transformar a proteção dos mais fracos num pilar inegociável da identidade nacional era algo revolucionário. Dizer amém para isso era se comprometer a construir uma sociedade contraintuitiva para a época. Em seguida, vem uma série de maldições sobre desordem sexual e moral. Incesto, bestialidade. Parece uma tentativa de traçar linhas muito claras, né? Sim, Sobre a estrutura da família e a dignidade humana. sim. A interpretação comum que está presente na Roman é que essas leis serviam para preservar o que eles entendiam como a ordem da criação. Certo. Protegiam a estrutura familiar como a base da sociedade e reforçavam uma distinção fundamental entre o humano e o animal. Eram regras que criavam um perímetro de segurança em torno da santidade da vida familiar. Entendi. E a lista continua com a violência e a corrupção. Maldito quem matar o seu próximo em oculto e maldito quem aceitar suborno para matar um inocente. De novo a ênfase no oculto. Exatamente. O assassino que ninguém viu, o juiz que se vende em segredo. São os dois maiores medos de qualquer sociedade que busca justiça, né? Se você não pode confiar que um assassinato será punido ou que um juiz é imparcial, Todo o tecido social se desfaz. exato, a confiança evapora. Ao amaldiçoar publicamente esses atos, a comunidade se comprometia a uma cultura de transparência e a rejeitar a impunidade, mesmo para crimes cometidos nas sombras. E para amarrar tudo, a última maldição é a mais abrangente de todas. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. O grande final. É como se dissesse, e tudo mais que está escrito vale também. É a cláusula final que torna tudo vinculativo. As fontes são unânimes nisso. Não bastava ouvir a lei, ou até concordar com ela. A aliança exigia prática, ação. Isso. Dizer amém a essa última maldição era um ato de autocomprometimento total. Era cada pessoa dizendo, eu me submeto a esse padrão de vida e aceito as consequências se não o fizer. Ok. Então, depois de analisar os detalhes, qual é a grande imagem? Por que essa cerimônia era tão central? E por que esse foco tão pesado, quase obsessivo, nas maldições, nos nãos? Bom, sintetizando o que as nossas fontes nos mostram, a cerimônia funcionava em vários níveis. Primeiro, era uma renovação formal da aliança. Um juramento de fidelidade? Exato. Um juramento de fidelidade a Deus no momento exato em que recebiam a herança prometida. Segundo, estabelecia uma responsabilidade radicalmente pessoal e pública. Sim. Ao gritar amém na frente de todo mundo, ninguém podia mais tarde alegar ignomância ou dizer que a lei não se aplicava a si. Era um contrato social e divino, assinado verbalmente por toda a nação. E a lista de maldições em si, elas funcionavam como as linhas vermelhas da sociedade, então. Os limites que não poderiam ser cruzados. Exatamente. Repare que as maldições não são sobre coisas pequenas. Elas miram nos pecados que destroem os alicerces de qualquer comunidade. A base de tudo. Sim, a corrupção da fé, que é a idolatria, a destruição da família, com o desrespeito, o incesto, a perversão da justiça, como o suborno, a exploração dos vulneráveis e a desvalorização da vida. Eram os princípios inegociáveis. Eram. E para trazer um toque de realidade a tudo isso, a nota da NAU menciona algo impressionante. O quê? Escavações no Monte Ebal, liderados pelo arqueólogo Adam Zertal, encontraram as ruínas de uma estrutura que muitos identificam como um grande altar de pedra, datado da época correta, que corresponde à descrição bíblica. É impressionante quando a arqueologia parece dar um aperto de mão na história. Pois é. Mesmo que com alguma controvérsia, imagino. De repente, essa cena deixa de ser apenas um texto antigo e ganha uma dimensão física, tangível. Exato. Traz a cerimônia da página para o solo da história. No fim das contas, então, essa cerimônia nos montes Ebal e Gerizim foi uma experiência de imersão total. Ela foi projetada para gravar a lei no coração da nação de um jeito que ninguém jamais esqueceria. Sim. Usou todos os sentidos. A visão da lei nas pedras, o ritual do altar e dos sacrifícios e
o mais poderoso de tudo, a audição e a voz. Com o amém de cada pessoa ecoando pelo vale. Exatamente. Foi um ato de fundação nacional, que uniu declaração pública, ritual sagrado e compromisso pessoal. Isso nos deixa com uma reflexão final, que volta à sua observação lá no começo. Sobre as bênçãos. Sim, o texto detalha com precisão as 12 maldições proclamadas no Monte Ebal. Mas ele nunca nos diz quais eram as bênçãos específicas a serem ditas do Monte Gerizim. É verdade, só diz que as tribos estariam lá para abençoar o povo. Exato. Isso levanta uma questão provocadora. Por que nesta cerimônia fundamental há um foco tão detalhado nas proibições e nos nãos? O que essa ênfase em definir e rejeitar publicamente o erro nos sugere sobre como uma comunidade constrói sua identidade e seus alicerces morais?